Você já se perguntou qual é a diferença entre alguém ser chamado de antissocial, sociopata ou psicopata? Às vezes, esses termos eles se misturam, mas na prática eles têm significados bem diferentes. Oi, aqui é a doutora Anaída Amico e hoje nós vamos entender as diferenças entre antissociais, sociopatas e psicopatas. Acho legal a gente ter uma noção sobre isso, porque frequentemente esses três termos eles são usados como se eles fossem a mesma coisa, Só que eles falam sobre comportamentos e perfis distintos. Todos eles têm pontos em comum, como a tendência a ignorar regras e normas sociais, Só que cada um representa um conjunto único de características que afetam tanto a forma como a pessoa enxerga o mundo, quanto a forma como ela interage com ele. Como é que ela lida com as coisas do dia a dia, com as pessoas? Vamos começar com o transtorno de personalidade antissocial. Ela é a categoria geral para esses comportamentos. As pessoas com TPA, transtorno de personalidade antissocial, elas tendem a ser impulsivas, manipuladoras e muitas vezes elas apresentam agressividade e ausência de remorso. Em outras palavras, elas não se sentem culpadas ou mal por suas ações, mesmo que elas causem sofrimento ou prejuízo a outras pessoas. Elas não sentem remorso, não ficam em paz com aquele comportamento que é hostil. Agora, dentro desse perfil antissocial, existem dois subtipos, que eles têm diferenças importantes, que é a sociopatia e a psicopatia. Então, embora esses dois termos eles compartilhem traços de transtorno de personalidade antissocial, como a falta de empatia, a tendência a manipular, eles têm origens e expressões diferentes, Então, vamos entender como é que isso funciona. Os sociopatas, eles são, de modo geral, pessoas que desenvolvem essas características ao longo da vida, Geralmente, a sociopatia está ligada a fatores ambientais, como abusos que a pessoa sofreu na infância, traumas, ou convivência em ambientes altamente conflituosos, negligentes. Então, uma pessoa sociopata, ela pode até formar vínculos emocionais, mas esses laços são frágeis e inconsistentes, Eles apresentam uma sensibilidade emocional mais intensa, o que faz com que eles sejam impulsivos e reagentes. Eles reagem muito. Então, imagine alguém que se sente ameaçado e reage de maneira explosiva e agressiva sem calcular muito bem as consequências, Então, eles são considerados desorganizados nesse sentido, Não é nada difícil eles cometerem atos impulsivos sem um planejamento claro, Então eles são reagentes, eles reagem. Já isso são sociopatas. Já os psicopatas, eles seguem uma linha diferente, O comportamento é mais frequentemente associado a causas genéticas e diferenças neurológicas, o que significa que esses traços podem ser inatos, quer dizer, nasceram com essa pessoa, Então eles não são adquiridos ao longo da vida, eles já nascem com essas características, Os psicopatas, eles têm uma capacidade impressionante de manipular, de controlar situações de pessoas sem mostrar qualquer sinal de empatia. O psiquiatra Harvey Cleckley, ele foi um dos primeiros a estudar a psicopatia. Ele descreveu esses indivíduos como encantadores, eles são muito charmosos, eles conseguem camuflar socialmente muito bem as características, eles são frios, são organizados, muito diferente dos sociopatas, Os psicopatas são extremamente pacientes, meticulosos e as suas ações são planejadas e executadas sem pressa, Eles não se deixam levar por impulsos como os sociopatas. Cada passo deles é calculado e frio. E o remorso ou culpa simplesmente não fazem parte do repertório emocional dos psicopatas, É como se eles vivessem num mundo onde ele observa e calcula o que fazer, enquanto que o sociopata ele reage ao mundo ao redor dele. Um psicopata, por exemplo, ele pode planejar um golpe durante meses, esperando, aquele momento certo, sem que ninguém suspeite das suas intenções. Ele pode ser educado, carismático, mas tudo isso é uma fachada, Internamente, ele não sente a mínima empatia por aquelas pessoas ao redor. A capacidade que ele tem de disfarçar emoções é que torna o psicopata tão perigoso. Você pode conviver com um, você não tem ideia. Agora, sobre o termo antissocial, ele é um termo mais amplo, ele engloba tanto o sociopata quanto o psicopata, além de outras formas de comportamento que não chegam a esses extremos, É um rótulo usado para descrever um comportamento que ignora e viola as regras sociais, mas sem entrar nas características específicas dos outros perfis. Então, gente, para recapitular,
enquanto o sociopata tem uma natureza mais reativa e caótica, né, muitas vezes moldada pelo ambiente em que eles cresceram, já os psicopatas são frios e calculistas, né, com uma capacidade extrema de planejar e manipular. É algo muito mais associado a fatores biológicos e neurológicos. E o termo antissocial serve como uma categoria mais ampla, vamos dizer assim, né? Englobando comportamentos que violam normas, mas sem necessariamente incluir a gravidade de uma psicopatia ou de uma sociopatia. Essas diferenças ajudam a gente a entender que, apesar de haver semelhanças, né, cada um desses perfis segue um caminho específico e esse caminho afeta a forma como a pessoa interage com o mundo. Entender isso vai ajudar a gente a ter uma visão mais clara sobre esses transtornos e como eles impactam tanto o indivíduo quanto as pessoas ao seu redor. Você já conhecia essas diferenças entre antissociais, sociopatas e psicopatas? Comente aqui embaixo e vamos trocar ideias sobre isso. Então, olha, gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, né, e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo sobre saúde mental e comportamento, tá bom? Deixa aqui se você já conviveu ou percebeu alguém com um comportamento assim que te deixou até meio assustada, tá bom? Vou adorar ler. Gente, super beijo e até o próximo vídeo.